Bem-vindos à nossa segunda sábia. A segunda sábia terá uma roupagem nova a partir do ano que vem e que tá quase chegando, né, gente? Ano que vem tá quase aí. Aqui a gente fala sobre prosperidade vital e a partir do próximo ano a gente vai estar discutindo estratégias para sua jornada enquanto constelador. Eu sou a doutora Elaine Pimentel e o tema de hoje é: qual a diferença entre constelação sistêmica e constelação familiar? O que isso tem de tão importante, né? Primeiro, né, gente, vamos falar o que é constelação, certo? Oiê, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos! Constelação, pessoal, é uma terapia que ajuda o cliente a perceber as repetições de padrões, de script, que são ações, né, que se repetem no sistema. Esses sistemas são os núcleos familiares, né? E, por exemplo, o que é um núcleo familiar, então? É aquela família, você tem a opção de olhar para a sua família de origem e você tem a opção de olhar para a sua família atual. A família de origem é o papai, é a mamãe, são os irmãos. E a família atual é o seu companheiro ou companheira, os seus filhos e daí os netos, né? Fazem parte da família atual. Se eu perguntar para vocês, qual que é o número de pessoas aqui, por exemplo, que pintam o cabelo? E qual é a turma que não pinta cabelo? A gente vai ter dois grupos diferentes, não é? Os grupos são pessoas afins, os sistemas são formados por pessoas afins e cada sistema tem uma conotação muito especial, guarda regras que importam para aquele sistema continuar existindo. Então, se eu pergunto, quantas pessoas são casadas aqui? E quantas pessoas são solteiras? Os casados formam um grupo, os solteiros formam outro grupo, né? E se a gente ainda perguntar sobre quem são as pessoas que são viúvas, nós teremos ainda mais um grupo de pessoas e assim por diante. Então, nós temos grupos religiosos, grupos, por exemplo, da academia, grupos da academia de ginástica, ou então da faculdade, ou pessoas que estudaram com a gente lá no colégio. Então, a gente forma vários sistemas e alguns a gente deixa de pertencer porque o tempo deu, já bastou, e alguns a gente ainda continua pertencendo a eles por escolha, outros a gente não tem escolha. No caso das famílias, a gente não tem escolha, a gente vai sempre pertencer aos nossos sistemas familiares, independente de a gente querer ou não querer. A gente também pode pertencer a uma organização do tipo de organização trabalhista, a organização que é a empresa onde você trabalha. E essa organização, você pertence a ela temporariamente. Ela não vai ser eterna na sua vida, mas enquanto você estiver trabalhando lá, ela vai ser um dos sistemas, um dos grupos aos quais você vai pertencer. Quando você sai de lá, aí você não pertence mais àquele grupo, mas aquele grupo continua existindo para alguém. Então, ele continua sendo um sistema, mas um sistema que vai atender aquelas pessoas que estão lá funcionando, fazendo aquele sistema, né? Aquela empresa girar naquele exato momento. As pessoas confundem o que significa constelação, gente. Vocês já ouviram as pessoas confundirem? É muito comum as pessoas perguntarem assim para mim, constelação? Por quê? Você trabalha com mapa astrológico? Não, as constelações não têm nada a ver com astrologia, embora seja uma ciência que a gente respeita muito, mas eu não entendo muito dela, né? De qualquer forma, se trata de outros astros. Os astros
com os quais a gente trabalha são os astros que pertencem à nossa família ou ao nosso sistema organizacional, seja ele qual for, né? Nosso grupo de trabalho, nosso grupo de faculdade, etc. Então, qual que é a diferença entre constelações sistêmicas e constelação familiar? A constelação familiar faz parte da constelação sistêmica. Então, nós não temos exatamente nenhuma grande diferença. Só que quando eu falo de constelação sistêmica, eu estou abrangendo um número maior de possibilidades. Eu não estou falando apenas do núcleo familiar, ok? Se eu falar constelação familiar, eu estou me baseando especificamente no grupo familiar, seja ele grupo de origem, seja ele grupo da família atual, tá certo? Então, a diferenciação não é nada complexa. E eu posso dizer para vocês que existem tipos de constelações diferentes. Essas constelações de tipos diferentes, né, podem ser feitas constelações em grupo e podem ser feitas constelações individuais. Essa terapia, ela vai tratar de olhar para aquilo que está repetindo, como eu falei lá no início, no seu sistema, e porque está repetindo, você não consegue ir muito além naqueles desejos, naquelas intenções, naquelas vontades que você gostaria de ter para sua vida, né? Então, a gente pode trabalhar com outras dinâmicas, que são dinâmicas da constelação, e essas dinâmicas também nos levam a compreender melhor a nossa relação, a nossa lida com os nossos sistemas e os nossos emaranhados. Emaranhados é uma palavra que nós usamos muito para representar aquilo em que eu estou envolvida sem ter muita consciência de que estou envolvida naquilo. E por causa disso, a minha vida parece que podia ir mais desenvolta, num fluxo melhor do que está indo até então. Essa que é a ideia. Existem também constelações que a gente chama de constelações estruturadas. Nessas, a gente usa um recurso habitual para olhar para uma coisa de uma forma clara e pontual. Essas constelações são aplicadas especialmente quando a gente está num trabalho individual. Então, no trabalho individual, 1 a 1, isso pode acontecer no nível do consultório. Hoje em dia está acontecendo muito online. E por que está acontecendo online? Porque a gente está migrando, né, para os trabalhos online por causa do momento que nós estamos vivendo mundial. E cada vez mais a gente já sabe que nós vamos ter que ir por um caminho que nos conecta de uma forma virtual para que a gente possa conseguir fazer acontecer a vida com a reclusão que nós estamos sendo confrontados com ela nesse momento, né? Existem também dinâmicas nas constelações que ajudam muito. Por exemplo, quando a gente trabalha com organização da nossa família, a gente coloca ordem utilizando alguns elementos, bonecos, e nós colocamos isso numa hierarquia tal que ajuda a gente a organizar e clarear essa imagem, essa figura, né? Que é o nosso sistema, principalmente quando a gente está falando de sistemas complexos ou então de famílias numerosas. Pronto, essas duas coisas são coisas diferentes e eu vou explicar cada uma. Família numerosa, que tem muitos filhos, nada de segredo. Mas famílias complexas são aquelas em que os casais se separam com filhos e eles formam novas famílias com filhos. Então fica sendo um sistema que tem mais de um pai ou mais de uma mãe e crianças que precisam circular nesses universos diferentes. A primeira constelação de que eu participei na minha vida presencial, em que eu tive a oportunidade de sentir no meu corpo o efeito daquele trabalho, foi de uma mulher que estava recém-casada
E a queixa dela é que ela não se entregava totalmente ao casamento. Todos os dias ela precisava de voltar na casa da mãe dela, ela almoçava lá, ela acabava não fazendo comida na própria casa, e o marido estava se queixando de que ela não estava se dedicando o suficiente, né, a família atual, que agora ela estava formando, e ela estava numa sinuca de bico, assim, sem saber se ela estava certa, se ela estava errada, o que ela devia fazer. E eu me lembro, então, que foi pedido uma representante para ela apenas. E ela me escolheu como representante lá naquele grupo que devia haver talvez tivesse umas 30 pessoas naquele grupo. E eu fui escolhida para ser a representante dela. Então, ela me colocou lá no centro do círculo, né? Um círculo grande, ela me posicionou no centro e era a primeira vez que eu experimentava aquele campo, né? Experimentava sentir, estar no lugar de uma outra pessoa, disponível para sentir a realidade daquela pessoa. Era a primeira vez que eu estava vivendo aquilo. Então, naquele momento, eu me entreguei e simplesmente daqui a pouco eu estava segurando o meu abdômen, eu estava segurando a minha parte baixa do abdômen com uma dorzinha, como se alguma coisa estivesse mexendo no meu útero, alguma coisa incomodando ali naquela região. E eu segurei a minha barriga espontaneamente, assim, intuitivamente, sem perceber. E naquele exato momento, o terapeuta fez a pergunta para aquela cliente, dizendo: você sofreu algum aborto? Ou você teve algum aborto, né? E ela respondeu positivamente àquela pergunta. Então, não precisei dizer nem o que eu estava sentindo, porque eu manifestei o que eu estava sentindo no meu corpo, e na hora que eu manifestei a minha sensação, surgiu para o terapeuta, né, uma pergunta. E uma pergunta elucidativa para aquele caso, porque a partir daí seguiu-se o caminho de trabalhar aquilo que estava inconscientemente, a pessoa não tinha clareza daquilo, mas inconscientemente aquilo estava impedindo essa pessoa de se entregar verdadeiramente para a nova relação, para o novo relacionamento. E essa história, né, me marcou muito, foi muito importante para mim. E eu gostei de imaginar, eu gostei de pensar, eu gostei de refletir naquele tempo sobre o fato de nós não sabermos exatamente aquilo que está impedindo a nossa evolução na vida. Fiquei com aquela coisa de que nem sempre o que a gente fala que é o problema é realmente o problema, sabe? Então, às vezes a gente fala, meu problema é fulano, mas na verdade o problema não é fulano, está muito além do fulano. E quando a gente conecta com o que realmente importa, ou seja, com o que realmente aquilo se conecta, que é profundo e ao mesmo tempo a base de tudo, é que a gente consegue trazer solução para a vida e sair dos emaranhados e sair das dificuldades. Então, eu gostaria de mostrar para vocês um outro caso que eu vivi nesse mesmo grupo e que foi extremamente elucidativo para mim. Nesse caso, era uma mãe que queria resolver o problema com a filha. Ela tinha uma filha e essa filha, apesar de ser uma boa filha, era uma filha que implicava muito com ela enquanto mãe, achava que ela não era uma mãe competente o suficiente, falava mal, dava nó em pingo d'água, reclamava e parecia que elas tinham um relacionamento muito mais de guerra do que um relacionamento de mãe e filha. Então foi pedido para ela, para a mãe que estava ali para fazer a constelação e melhorar o relacionamento com a filha,
que ela escolhesse uma pessoa para ser a representante dela e uma pessoa para ser a representante da filha. Quando a gente está num grupo de pessoas, a gente usa as pessoas, e quando a gente não tem as pessoas, a gente usa os elementos, qualquer elemento que você quiser. A gente pode usar o elemento que é um bonequinho de Playmobil. A gente pode usar também sapatos, papéis, post-it, cadeiras. A gente pode usar diversos materiais para serem os representantes. Aqui eu tenho facilidade de usar os bonequinhos, então eu vou mostrar para vocês como que ela posicionou os bonequinhos. Deixa eu ver se eu consigo um ângulo bom para vocês verem. Ela colocou, então imagina que essa é ela e essa é a filha. Eu vou desligar aqui os comentários, pessoal, para que vocês possam ver, tá? Então, olha só, ela fez essa colocação, ó. Ela colocou ela aqui e a filha atrás dela. Deixa eu ver se eu coloco do jeitinho que é. Aí. Então, ela tá aqui, olhando para o chão, e a filha tá aqui, olhando para ela. Tá certo? Então, eu vou explicar para vocês isso. Quando a mãe trouxe a questão, ela trouxe a questão dizendo que a filha não olhava para ela, não dava atenção. Quando falava com ela era só para chamar atenção ou para irritar a mãe de certa forma. E aqui se apresentava algo completamente diferente. A mãe olhava para baixo e a filha olhava para a mãe. Quando isso acontece, o que a gente está de verdade percebendo, vendo, o que está acontecendo? Que a mãe está envolvida com algo maior do que ela, do sistema dela. E agora aqui eu não vou lembrar direito o que era que ela estava envolvida, mas seja lá o que for, fazia com que ela olhasse para o chão. Vou mostrar para vocês. Então ela olhava para o chão. Então foi colocada uma pessoa deitada na frente dela. E nesse momento ela teve vontade de ir para o chão junto com essa pessoa que estava aqui. E a filha continuava olhando para a mãe. Ou seja, foi percebido que essa criança, essa menina, essa adolescente de 15 anos, ela estava de alguma forma cuidando da mãe. Porque quando a mãe tinha que dar atenção para ela, porque ela estava brigando, ela estava irritada, ela estava botando a mãe para baixo. Quando a mãe tinha que gastar energia com ela, a mãe não se deixava ir para esse lugar. Esse lugar aqui é o lugar em que a mãe estava envolvida com uma dor, com uma perda, com a falta de alguém no sistema. É muito comum que quando um dos pais está envolvido com uma perda, a criança dê problema para que os pais olhem para essa criança e desligue. Isso é um cuidado da criança, é um cuidado do filho. O filho de alguma forma está falando, hello, eu estou aqui, olha, estou te dando muito trabalho, eu não vou deixar você ir embora, eu não vou deixar você partir, você vai ficar aqui comigo, ela vai. Então, essa é a conversa que acontece no nível inconsciente de todos os membros do sistema, né? E é por isso que a gente não consegue saber disso do ponto de vista consciente, claro. A gente vai ver isso quando o campo nos mostra. E quando a gente tem representantes, isso fica muito claro. Quando a gente usa os representantes, a gente também pede para que a pessoa posicione, porque a pessoa posicionando, ela vai dar para nós uma ideia do que passa no subconsciente dela, e isso vai ajudar demais o terapeuta a compreender qual o caminho seguir, no sentido de trazer a solução para aquela situação. Então, nesse contexto, né, de passar pelas primeiras constelações, né, na minha vida, isso foi me trazendo uma clareza maior e um formato novo para eu olhar para os meus clientes,
para eu abarcar um novo nível de consciência e para eu entender que nem sempre aquilo que o cliente quer de mim é aquilo que realmente se passa lá embaixo, lá no fundo. Lembra do iceberg? Então, lá embaixo no iceberg, o que se passa nas profundezas? Às vezes é muito diferente daquilo que a pessoa traz para nós, né? E com isso, no olhar terapêutico do consultório, tudo mudou. Eu já não era mais uma médica que olhava apenas para aquela pessoa. Eu já olhava para a pessoa e olhava para o sistema daquela pessoa. Então, rapidamente, eu já conseguia perceber que tinha algo além daquilo que era dito, que estava precisando ser colocado em ordem. Então, quanto tempo, né, que a gente demora para fazer essas percepções? Quanto tempo que a gente demora para compreender o que precisa ser curado, né? Num caso sistêmico, numa situação sistêmica. O tempo suficiente para que a gente compreenda, às vezes, até o nosso próprio sistema. Essa compreensão, ela é interna. E quando a gente compreende isso, a gente amplia mesmo a nossa visão. E a nossa ajuda em relação ao outro, ela se estende, ela se amplia também. E o tempo de cada um também é um tempo muito especial, muito variável. Muitos dos meus alunos, quando eu estou ensinando constelações, a gente sabe que para eu ser uma boa facilitadora em constelações, eu tenho que estar buscando o tempo todo resolver os meus próprios problemas, né? Situacionais nos meus sistemas, ou seja, nas minhas famílias de origem ou família atual e também nos outros relacionamentos da minha vida. E aí, quando o terapeuta se trabalha assim, ele fica mais habilitado a trabalhar também com outras pessoas. A constelação fica sendo uma terapia de grande importância, porque ela tira a gente de um lugar comum, que é aquele lugar de conforto, sabe? Em que a gente se acostumou com o que tá ruim, sabe assim? Às vezes a gente se acostuma com o que tá ruim e aí a gente não sai muito do lugar. E o que a constelação vai fazer? Ela vai ajudar você a olhar mais além do que está muito à frente. Então, imagina que a gente tem uma fotografia, né? E na fotografia você tem aquela figura que está mais na frente, que a gente chama de foco, e a gente tem aquela figura que está mais atrás, que está meio desfocada, não é? Muitas vezes nós estamos muito mais olhando para a figura da frente do que para o que está no background, o que está atrás, o que está sustentando tudo aquilo, né? Essa é a importância de investir num trabalho como esse. Porque a gente sabe mais do que nunca, né? A gente tem esse costume de falar que o tempo está passando muito rápido, não é? E tá mesmo, assim, tá tudo muito acelerado. Então, hoje em dia, não dá mais pra gente ficar muitos anos fazendo a mesma terapia sem a gente ter resultados. Os tempos estão pedindo terapias mais breves, os tempos estão pedindo integração nos procedimentos de tratamento, né, das pessoas. No futuro muito breve, nós vamos estar tão mais conscientes de que a gente não quer mais nos lesar no sentido de buscar a nossa saúde. A gente não quer mais usar remédios que nos maltratam. Daqui a pouco a gente vai ficar com tanta consciência disso, que são essas terapias, esse tipo de terapia, né, em que a constelação se insere, é que vão oferecer para nós o aparato de cuidado para a gente levar uma vida muito melhor, uma vida muito mais, muito mais próspera, como eu costumo de chamar, né? Cheia de prosperidade vital. Então, para um terapeuta, o maior benefício da constelação é olhar para o cliente dentro desse sistema mais amplo e ajudar o cliente sem que ele, terapeuta, fique no lugar de pai ou de mãe desse cliente. Ou seja,
ele permite que esse cliente fique apoiado no pai e na mãe dele do jeito que é, sem querer melhorar e sem querer piorar, sem querer ficar no lugar, sem ousar fazer algo que lese o pertencimento daquela pessoa. E aí, ele permite que a pessoa, né, que o cliente saia da própria confusão e ele mesmo se protege para não entrar num script, né, num padrão que não é o dele, o terapeuta, e ele sai descansado no final do dia daquele trabalho todo que ele fez, né? Quando um grande benefício para o terapeuta que começa a trabalhar com constelações é que ele para de se arrogar um lugar de muita importância. O terapeuta desenvolve uma tal de humildade. A humildade é aquele lugar em que você entende que você está ali só como meio, você não está ali como fim. Você está ali para favorecer aquela jornada, aquela caminhada, mas na verdade quem vai fazer a jornada é seu cliente e você vai mostrar para ele aonde que ele se apoia, onde que é o lugar onde que ele tem que se apoiar, onde que ele tem que se sustentar e para onde ele tem que mirar, onde que ele tem que mirar, para onde ele tem que olhar. Você, enquanto facilitador, terapeuta, você não vai ficar carregando em si um problema que não pertence a você. E isso vai te deixar mais leve no final do dia, quando você for para casa, né? E o mundo, gente, tá aí se multiplicando em cursos, né? O mundo online, de cursos online, ele tá cada vez crescendo mais. E a gente sabe que cada dia mais a gente vai poder experimentar clareza no nosso conhecimento, ampliação do nosso conhecimento por meio de aprendizados que nos dão, eu vou dizer, autonomia para a gente viver os nossos trabalhos, as nossas relações, as nossas histórias por nós mesmos. Eu me lembro, eu não sou muito de televisão, mas eu me lembro quando começou a passar aquele programa no Faustão de dança. Eu adoro dançar, né? Então, quando começou aquele programa de dança com os atores, então os atores aprendiam a dançar no programa. E aí, ali, eu comecei a perceber que, eu me lembro de pensar isso, de falar isso, assim, nossa, além de ator, a pessoa ainda sabe dançar? Uau, esse ator vai ficar completo, eu pensava assim comigo, né? E aí, hoje eu vejo que nós, enquanto profissionais, nós estamos precisando de saber muito mais coisas para a gente dar conta do recado do que simplesmente saber o básico. O básico já não serve mais, porque a informação está muito disponível. A gente vai tendo que ampliar e abrir frentes para a gente transformar mesmo, ajudar a transformar as pessoas que nos procuram, né? Eu quero dar uma notícia para vocês que nós estamos em breve começando uma mentoria nessa área de constelações. A mentoria para pessoas que já fizeram treinamento básico. Então, nós queremos que o nosso aluno, né, se torne um expert nesse assunto, que ele possa atender pessoas e favorecer o caminho de transformação das pessoas. E a gente começa com um curso de sequência. A gente começa com o básico, né? E na sequência a gente faz um trabalho mais fino de mentoria que vai ajudar essa pessoa a sobressair. Eu me lembro de uma aluna que quando ela chegou para o curso, ela é psicóloga, e eu me lembro quando ela chegou para o curso, ela não estava atuando na área dela. E ela chegou muito desconfiada, assim, meio dizendo, isso não deve ser pra mim, eu tô aqui só porque meu marido gosta. Lá na casa dela era o contrário. Meu marido gosta, meu marido tá me dando apoio, então eu vim. Mas ela chegou muito desconfiada. E eu me lembro que eu dei um para casa para elas no módulo de constelação de casal, que era experimentar
deitar e andar do lado esquerdo do marido para as mulheres e do lado direito da esposa ou do companheiro, da companheira para os homens, né? Esse era o desafio que eu deixei para elas. E ela ficou injuriada. Por que eu vou trocar meu lugar da cama? Onde já se viu isso? Meu lugar é sagrado, ninguém tasca. E foi tão interessante que depois de lutar, né? A gente não. Primeiro elas falam não para depois dizer o sim, não é? Ela fez isso. E aí, depois de muita luta, ela experimentou. E dali a pouco parece que as coisas mudaram na casa dela. Ela percebeu que ela já estava diferente na relação com o marido. Parecia que antes ela era a que determinava os acontecimentos. E dali por diante ele começou a tomar rédeas de certas coisas que ela já estava deixando de lado. E aí foi um evoluir, claro, eu estou com eles há muito tempo, conheço eles há muito tempo. Foi um evoluir de tal forma que ele conseguiu se sobressair no trabalho e ela pôde parar um tempo para estudar. E depois, quando ela voltou a trabalhar, ela voltou para a área de terapia, inclusive atendendo com terapias de constelações sistêmicas. Então, eu conto esse caso porque ela mesma conta e ela fala que pode contar. E ela preservou, né, não só a relação de casal, mas também a relação, sabe, essa relação de cada um ter o seu papel no sistema, cada um ocupar o seu lugar. Isso é muito rico e muitas vezes a gente mete os pés pelas mãos e não observa coisas simples que a gente podia observar, né? Então, quando eu, enquanto terapeuta de constelações sistêmicas, vou dizer assim, né, que estou para além de médica nesse caso, enquanto terapeuta de constelações sistêmicas, olho para o meu sistema e coloco ordem nele, dou um lugar para cada um dos meus familiares. Então, quando eu me organizo, eu fico mais propensa a favorecer a organização de uma pessoa que esteja precisando de ajuda, né? E às vezes acontece, já deve ter acontecido com você, às vezes acontece também aqui, de passar, por exemplo, por uma chateação em família, né? Uma raiva, às vezes você fez uma coisa para alguém e aquela pessoa não te reconheceu, não agradece e ainda fala mal de você. Então, a gente pode ver que quando você está fazendo algo assim e a reação das pessoas é assado, desse jeito que eu falei, quer dizer que tem uma coisa aí fora de ordem. E que a gente pode resolver, a gente pode colocar em ordem, tá bom? Eu vou abrir os comentários e agora estou aberta a perguntas, caso vocês queiram saber alguma coisa. É a hora da gente conversar, tá bem? Deixa eu ver quem tá aqui, que delícia, gente. Que bom ter vocês todos aqui, 50 pessoas. Muito legal. Acompanharam? Foi fácil? Eu falei, cheguei chegando, dei o recado e agora que sim que eu vou abrir pra gente ter uma conversinha. A Elizabeth está perguntando como funciona com filhos adotivos. Elizabeth, filhos adotivos precisam de estar ancorados no sistema de origem deles pelos pais adotivos. Não é que você vai entregar esse filho de volta para os pais de origem, não. Eles só precisam estar ancorados. Mais ou menos assim. Vamos supor que seja você, né? Que seja a mãe adotiva. Você agradecer e honrar de onde essa vida veio. Ou seja, quando você honra de onde a vida veio, você diz para esses filhos, olha, vocês são os filhos certos dos pais certos e eu sou a pessoa certa para dar continuidade no seu desenvolvimento e para cuidar de você enquanto me for permitido. É uma atitude humilde e favorece muito que essas crianças se desenvolvam. Os filhos adotivos perderam os pais de origem.
E muitas vezes eles se ressentem muito disso. Então, é dizer para eles que eles estão com vocês porque esses pais permitiram. Isso favorece o desenvolvimento dessas crianças, tá? A Edna tá falando que tá tendo um pouco de dificuldade de entender, engatinhando ainda no assunto, né, Edna? Mas pode me perguntar, meu amor. Pode me falar o que você precisar. A Elizabeth está falando a mãe adotiva. A mãe adotiva. Você está falando que sua mãe foi adotada ou você é mãe adotiva? Não entendi, tá? Ah, sou eu a adotiva. Entendi. Então, Elizabeth, se você é a filha adotada, é isso, né? Se você é a filha adotada, muitas vezes o grande desafio... Ah, você é a mãe adotiva, tá? O grande desafio da mãe adotiva é reconhecer a origem dos filhos. O grande desafio dos filhos adotados é compreender que a vida para eles teve um caminhar diferente do habitual e não entrar no drama, no sofrimento por conta disso. E aí, quem favorece esse caminho são os pais adotivos, tá bem? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Tudo pode transformar, tá perguntando. Tá errado comigo o que fiz ou com a pessoa que ficou com raiva de mim? Pera lá, não entendi não. Você deve ter feito uma pergunta antes e eu não entendi. Você me ajuda a compreender sua pergunta, meu amor? Tudo pode transformar? O que você quis dizer? Tá, tô olhando aqui. Tá aqui. O último assunto que você disse, em que digo ou faço algo para alguém. Então, tudo pode transformar se funciona assim. Ana Cristina. Ei, Ana Cristina, então é assim, olha, quando você faz algo para alguém sem essa pessoa ter pedido, é comum ela ficar com raiva de você porque ela se sente de alguma forma sem dignidade, sem a dignidade que ela poderia ter se ela mesma tivesse resolvido. Ou, se você pediu, se ela pediu e você faz, e ela sente que você deu mais do que ela pode retribuir, ela também tende a ficar com raiva. Por quê? Porque ela sente que ela nunca vai poder equilibrar a relação de novo. Aí, geralmente, quem fica culpado, aqui é o culpado, geralmente o culpado tende a escapar desse relacionamento, dessa relação. Deu para compreender? Então, a gente trabalha, quando a gente vai falar sobre esse assunto, a gente usa muito o trabalho de ajuda. Como que é a ajuda ordenada? Como que é a ajuda que favorece os relacionamentos, tá? Então, vai além disso que eu tô te respondendo, mas isso é uma possibilidade. Fez sentido? Maria Auxiliadora tá falando, eu tenho um filho adotivo e não sei como falar com ele. Ele é adulto e sei que sente com essa situação. É muito importante você dizer, Maria Auxiliadora, muito importante mesmo. Conta uma história. Vem cá, meu filho, deixa eu te contar uma história. As coisas aconteceram dessa forma. Foi aí que foi assim, foi assado, aconteceu assim. Tem mais alguma coisa que você quer me perguntar? E por aí vai. Mas o filho, ele tem direito de saber, quando ele é adulto, para ele procurar
saber alguma coisa que possa estar faltando para que ele se desenvolva mais. Tá, auxiliadora? Ok, Ana Cristina, obrigada, querida. A Edna tá falando, nasci num acidente de percurso. Não fui descartada como mais 7 anteriores e me educam sem trabalhar fora. Edna, não tô entendendo. Nasci num acidente de percurso. Não fui descartada como mais 7 anteriores e me educaram sem trabalhar fora. Tá, eu acho que você deve estar complementando, né, Edna? A Elizabeth está falando, ele não aceita que a mãe não quis ela, mas ficou com o irmão mais velho. A mãe dela, sim. Todas essas questões, pessoal, são questões muito profundas, são dores muito profundas, tá? Então, pessoas que têm essas dores muito profundas de algo que é tão difícil de lidar como isso, como abandono, como rejeição, precisam ter um trabalho individualizado. Essas pessoas precisam de receber um cuidado adequado, tá? Muitas coisas que eu falo aqui não vão ser suficientes para essas pessoas terem o alívio delas, tá bom? Ah, ele sabe que é adotado. Tá, mas o que então você falou que não tem coragem de falar com ele? Eu não entendi, então, Maria Auxiliadora. Aí a Edna continua, fui mais tarde suporte para todos com muita dedicação. Hoje estou me vendo só, longe de todos. E o que você quer para você, Edna? Qual que seria um bom caminho para você? Tá, esquece o que você ouviu, pensa na onde você quer chegar. Porque a gente sabe que muitas coisas as pessoas dizem, né? Nos nossos sistemas. A gente escuta muita coisa que a gente não quer ouvir. Mas quando a gente é adulto, a gente tem a possibilidade de escolher. Escolher o que a gente quer. Qual que é o paradeiro que eu quero dar para minha vida? Como que eu quero viver a minha vida? Eu quero viver com aquilo que me disseram ou eu quero criar uma transformação para eu viver uma vida que eu sempre sonhei? Então, a pergunta que eu tenho para você é: o que você quer? E não o que você não quer mais ouvir, nem falar, nem... Sabe? Vamos para frente. Essa é outra característica das constelações. Nós olhamos para frente. Nós não ficamos demais no passado. A gente olha para o passado o suficiente para a gente ver, reverenciar e a gente falar, ok, agora eu posso seguir, para a gente poder seguir em frente à vida da gente, né? A Jane está falando, e quando um agregado que inicia um relacionamento com um membro da família e acontece desfechos, né, entre os membros familiares? Ixi, isso tá muito vago para mim, Jane, não consigo responder isso não, querida. Tem que ter perguntas mais claras para eu dar conta de responder. O que a gente corre risco aqui, gente, nas respostas para vocês, a gente corre risco de estar falando coisas que são parciais, porque é sempre bom a gente ver a figura toda, né? Então, vamos supor, uma coisa é vocês darem conta de enxergar essa figura toda que eu coloquei. Outra coisa é vocês enxergarem só essa aqui, ó. Você enxerga só uma pessoa deitada no chão. E aí? Não tem contexto, entende? Então, fica mais difícil para eu ajudar vocês a compreender a situação, né? A Maria Auxiliadora está falando que não sabe como ajudá-lo a aceitar a situação. Olha, tudo que você pode fazer é silenciosamente olhar para o pai e a mãe dele atrás dele, mesmo que você não tenha conhecido. Você imagina, você pode fazer esse exercício agora. E todo mundo aí que tem filho ou adotivo ou filho natural também pode fazer isso.
Simplesmente fecha seus olhos e imagina que o pai e a mãe dele tá atrás dele, ou você e o pai do seu filho tá aí atrás dele. Quando você dá aos seus filhos esse lugar, que é o lugar natural de nascimento, ou quando você dá ao seu filho adotivo esse lugar natural de nascimento para ele fica mais em si, ele fica mais encontrado, porque é energia pura, né? Você oferece para ele o que é dele. Isso ajuda demais, isso, sabe? Faça isso repetidas vezes. Você vai perceber que isso vai causar um efeito. Claro que se ele puder fazer uma constelação vai ser maravilhoso, né? Se ele puder olhar individualmente para isso, é incrível, né? Porque aí mas aí as pessoas têm que quererem, elas têm que ter vontade, né? Para elas fazerem esse tipo de coisa. Então, eu não entendi, viu, Jane, a sua pergunta direito, tá? Eu não consigo entender o que aconteceu. Mas eu chamo atenção, com a sua pergunta, eu já chamo atenção para o fato de que muitas vezes a gente entra no lugar de quem está julgando a situação, tá? Então, o cuidado que eu vou trazer aqui para você é cuidado para não entrar numa condição de quem julga a situação. Esse lugar de julgamento, ele deixa a gente, como que eu vou dizer? Ele tira a gente do lugar de pessoas olhando para a situação de forma imparcial. A imparcialidade, nesse caso, ela é muito boa, sabe? A imparcialidade é muito boa nas relações familiares, nas relações que a gente quer trazer igualdade de direitos para as pessoas. Então, deixa eu ver aqui se alguém me respondeu. Ele não aceita o quê, né? Esse aqui é a auxiliadora. Auxiliadora, por isso que eu tô te falando para você olhar para os pais dele atrás dele, porque tudo que você pode fazer é o que ele nem vê. Então, você pode trabalhar com ele do ponto de vista da energia, né? A Jane tá falando, posso te mandar depois? Pode, meu bem, não sei se eu vou poder te ajudar, porque parece mais complexo do que... parece bem complexo. A Elizabeth está falando, então imagina os pais dela atrás dela e eu e meu marido atrás deles, assim, doutora? Não. Você imagina os pais atrás dela e num foco. E no outro foco, você imagina vocês atrás dela, tá? Então, você vai imaginar ela em duas posições diferentes. Uma com os pais de origem, uma com os pais adotivos. Eu costumo dizer que os filhos adotivos têm que ter um coração bem grande, porque tem que caber pelo menos 4. Mas é claro que isso é uma fala muito de brincadeira. Eu consigo fazer isso com as crianças e elas acham divertido isso. Mas nem sempre os adultos acham isso divertido, não. Os filhos adultos, geralmente, eles acham isso tipo, balela, sabe? Então a gente tem que ter cuidado com isso também, né? Como que a gente vai falar com cada um. Deixa eu ver aqui. Isso, exercício diário. Lu, exercício diário, evitar o julgamento. Muito bem. Elizabeth está perguntando, e qual sentimento eu devo emanar? Sentimento da ordem. Só isso. Não tem que ter sentimento, pessoal. Não se atrelem a sentimentos. Se atrelem a fatos. O fato é, tipo assim, você pode falar com seu filho adotivo. O fato é que você é meu filho porque o seu pai e a sua mãe não teve opção, não teve a possibilidade de criar você. Porque eles não tiveram condições,
eu tive você. E eu sou muito agradecida por isso. Eu sou muito feliz por isso. E eu tenho que agradecer os seus pais por isso. Então, você pode pensar isso, você pode emanar isso. Mas às vezes você não precisa nem de falar isso, né? A gente trabalha muito, mãe trabalha muito em silêncio. Mãe deve trabalhar muito em silêncio. É como uma oração. Mãe tem o poder de, pela oração, conduzir os filhos para onde precisar. Tá certo? Vocês devem ter essa experiência aí, vocês que são mães, né? Eu não sou mãe de gente, né? Sou mãe de cachorro, então é um pouquinho diferente. Pessoal, a gente está chegando ao fim de mais uma conversa, né? De mais uma oportunidade de estar falando sobre esses assuntos deliciosos, que são os assuntos que me conectam com os sistemas familiares, os sistemas organizacionais, todos esses sistemas. E quanto mais a gente tem a oportunidade de colocar equilíbrio, ordem e diminuir o julgamento para que não haja exclusão, mais a gente acha um espaço de harmonia, mais a gente acha um lugar de equilíbrio. E é assim que eu fico com vontade que vocês se coloquem. Isso aí, né, Lu? Mãe de cachorro, yes! É assim que eu fico querendo que vocês se coloquem na vida do dia a dia, no dia a dia de vocês. Que vocês vão encontrando os meios de trazer ordem. Cada dia uma ordem melhor e maior para vocês, para a vida de vocês, tá? Harmonia, equilíbrio, paz, diminui o julgamento e cada dia aprendendo um pouquinho uns com os outros, tá bem? Obrigada, Cristina, que está desejando Feliz Natal. Obrigada também a vocês. Feliz Natal a todos vocês. Que vocês tragam para a família de vocês essas informações, mesmo que você não possa dizer, mas que você possa emanar as informações de ordem para os seus sistemas, que você possa trazer um fluxo, né, de paz para seus sistemas, para suas famílias. E vai dar tudo certo. Deixa eu só ver o que Correedor está falando, preço e horário. Será que eu perdi alguma coisa? Sobre a constelação, para fazer sua constelação, Correedores, para fazer sua constelação, se você quiser me dar a honra, é só mandar seu nome completo com o seu telefone lá no meu contato, né, no privado, que a gente faz contato com você, tá? Pra gente agendar. A gente pode fazer sim. A Edna tá falando, não tive filho gerado, mas realmente sou essa mãe do coração, de sobrinhos filhos, e fico sempre em oração de proteção para eles. Isso aí, Edna. Maravilha, meu bem. Mas sempre se lembre que eles têm os pais certos, tá bom? Esse é o risco que a gente corre quando a gente cuida demais de filho dos outros. Às vezes a gente esquece quem são os pais certos deles. E isso nos coloca numa condição difícil na relação com eles, tá? Muito bom. Muito bom, pessoal. Obrigada. Ótima noite para vocês, ótima semana. A gente se vê de novo na quarta-feira, quando a gente sempre faz a nossa quarta sistêmica, tá? No ano que vem, a gente vai fazer umas mudanças. A gente está pensando em novos projetos e a gente vai estar contando para vocês no ano que vem, tá bom? Beijos, tudo de bom. Que o menino Jesus abençoe todos vocês, protejam cada um de vocês e que proteja também todas as famílias. Essa instituição que eu considero sagradas nas nossas vidas, que é a instituição família. Que vocês sejam sempre abençoados. Tchau!